Hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer clipagem de cabo de rede. Isso aqui é uma caixinha de ferramentas que eu tenho, justamente para poder trabalhar com isso. Então a gente vai precisar de um alicate de clipagem. Ele é esse modelo, onde quando você aperta ele, ó, ele vem essas garrinhas fazendo o travamento do conector. Aí tem mais duas lâminas, né, uma para poder fazer desencapar ele e outra para fazer o corte. Tem vários modelos. Tem esse modelo aqui também, ó. Ok. Tem outro modelo também, que é esse modelo. Esse é o pior alicate que tem. Pode ver que a lâmina dele já fez um monte de dente já. E, geralmente, por ele fazer esse tipo de movimento aqui, meio que como uma tesoura, esses pininhos deles nunca alinham corretamente. Então, às vezes, mastiga o conector. Péssimo alicate. Esse daqui costuma fazer isso também, só que menos. Os melhores são desse modelo, ó, onde os pinos eles vêm de baixo para cima, não fazem o movimento de alicate. Então, eles não têm o perigo de morder os conectores. E tem esse menorzinho aqui, que é o mais prático e é o que eu mais gosto de usar. A parte de clipagem dele aqui na parte de baixo, e ele não tem um movimento também de alicate. Temos também nessa bolsinha aqui um testador de cabo. O testador de cabo é essa maquininha aqui, onde eu coloco o conector, né, uma ponta do conector e a outra nessa segunda ferramenta, ligando ele vai ficar piscando essas luzes, me indicando quais os pinos estão corretos. Se tiver pino trocado, ele vai piscar trocado também. E muito importante também, vamos supor que eu tenho um cabeamento que ele entra para a tubulação, mas ele não está marcado. Eu ligo numa ponta esse aparelho e vou lá no switch e vou espetando, né, os outros cabos aqui, até eu encontrar o cabo que corresponde a ele. Esse segundo aqui só vai acender quando esse daqui estiver ligado. Agora, se eu só quero saber se o cabo está bom, eu não preciso desse, desde que a outra ponta já esteja conectada no switch. Então vamos supor, uma ponta já está conectada no switch, eu coloco uma das pontas aqui e eu consigo verificar se ele está comunicando com o switch de forma regular. Novamente, o mais importante, né, não pode faltar, são os conectores, que são essas pecinhas transparentes, onde elas vêm com essa parte de cobre para fora, e quando eu fizer a clipagem, essas garrinhas vão morder no fio, prendendo ele, ao mesmo tempo que essa parte aqui também vai morder na parte dessa capa que tem aqui no cabo, né, fazendo a segurança do fio para que ele não se rompa. Tem modelos que é importante a gente saber, né? Temos conectores para Cat5, temos conectores para Cat6, Cat7, assim por diante. O que são isso? O cabo Cat5 é aquele cabo sem blindagem. É um cabo igual esse daqui, sem blindagem nenhum. O Cat6. E temos o Cat6E. Desculpa, o Cat5E. O Cat5E ele já começa a ter uma blindagem. Só que a grande diferença está na forma de você fazer a conexão dele. Olha só. Estão vendo que eu tenho só dois pares, né? Ou seja, 4 fios. Os outros estão vazios. Isso aqui é um cabo Cat5, certo? O que vai ser isso? Ele só vai chegar até 100 megas de velocidade. Um cabo convencional, ele tem 4 pares, dando 8 fios. Esses 4 pares, tem pessoas, muito na telefonia utilizado isso. Em rede, quase não se vê, a não ser que seja uma emergência, um aparelho que você sabe que vai trabalhar com uma banda baixa. Então você conseguiu passar apenas um fio, você quer ligar dois equipamentos, um ao lado do outro, com um cabo desse você consegue fazer 2 Cat5, né? Você desmembra os pares, consegue fazer 2 Cat5 fazendo uma ligação única. Só que o fio ele tem uma baixa proteção de interferência. Depois eu vou mostrar o cabo para vocês vão ver que eles têm uma proteção contra interferência. Nesse caso vai dar bastante interferência, talvez ele nem chegue aos 100 megas. Esse daqui, por exemplo, ele está faltando apenas um conector num fio só, Cat5, ele pode chegar até 100 megas. O Cat5E é aquele que usa todos os pares. Aí ele já consegue chegar até 1 GB, desde que o cabo não tenha interferência. E subindo um pouquinho, a gente tem o Cat6. O Cat6 ele já começa a ter uma proteção de blindagem um pouquinho maior.
Uma outra ferramenta também que é bastante comum utilizar é esse carinha aqui, ó. Esse daqui é para a gente poder desencapar, tirar essa proteção aqui, né, essa capa do fio, para ter acesso aos filamentos que estão lá dentro. Uma ferramenta bastante útil também. Bom, sobre valores, os conectores do CAT5 costumam ser bem mais baratos. São conectores bem mais acessíveis. Comprando em grande quantidade, igual esse saquinho aqui que vem com 100, você consegue aí comprar até mesmo a 50 centavos, 80 centavos cada conector. Se comprando ele separado, você vai pagar R$ 1,50, R$ 2,00 cada conector. O conector CAT6, ele é um pouquinho maior, principalmente nessa parte aqui. Ele costuma ser um pouquinho mais caro também. E tem alguns CAT6 que eles são blindados de metal, justamente para dar mais resistência a ele. O mais comum é quebrar essa travinha aqui, ó, né? Essa travinha aqui trava no aparelho e não deixa o cabo sair. Então é bastante comum quebrar essa travinha, principalmente quando você tem uns alicates de baixa qualidade igual esse daqui. A própria climpagem dele faz essa capinha aqui, ó, ela ficar retraída. Aí na hora que você vai tentar voltar ela acaba quebrando. Então esses alicates são muito ruins. Então aqui eu já tenho um cabo, esse preto, que ele é do tipo CAT6. E eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode estar fazendo a climpagem dele. Bom, eu vou ver se eu consigo filmar ao mesmo tempo. Eu não gosto muito de utilizar essa ferramenta aqui para desencapar. Funciona? Funciona. Só que eu não sou muito fã dela não. Eu gosto mesmo de utilizar o próprio alicate. O alicate, se a gente perceber, quando eu fecho ele todo, essa parte encosta no final, só que essa daqui fica um vão. Esse vão justamente para poder desencapar o fio, ok? E tem essa segunda parte aqui, ó, que ele vai morder para eu poder puxar, mas geralmente eu puxo na mão mesmo. Então eu venho aqui, ó, dou uma distância provavelmente de 2 tamanhos do conector, para ficar mais fácil de trabalhar, e dou uma pequena girada nele, ele vai sair, vai fazer um pequeno corte nele aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Aí simplesmente você puxa, ele vai sair. O CAT6, ele tem essa blindagem, esse fiozinho de nylon para dar mais resistência a ele, e ele tem essa blindagem aqui, ó. Essa blindagem aqui. Certo? Essa blindagem é o que faz com cada par, ele é meio quadradinho, e cada par fica numa parte da blindagem. Isso fazendo com que tenha menos interferência na hora de fazer o tráfego de dados. Então por isso que ele consegue chegar a 1 GB tranquilamente. Só que na hora de fazer a clipagem, ele não é necessário, muito pelo contrário, com ele eu não consigo fazer a clipagem, então a gente corta esses excessos aqui, ó. Tanto esse fiozinho de nylon, quanto essa capinha aqui também na proteção. Para ficar mais fácil, eu desmembro os fios e faço o corte dele. Agora eu tenho acesso a todos os pares. Como eu disse para vocês, é um par de verde, um par de laranja, um par de azul, um par de marrom. O CAT6, que é para chegar até 1 GB, você vai precisar utilizar todos eles. Tem um padrão de cor, né, que é o chamado padrão A e o padrão B. Tem gente que coloca eles todos nas cores sequenciais. Verde, branco, branco, verde, verde, branco, laranja, laranja. Funciona? Vai funcionar. Só que você vai ter muita interferência. Porque a posição dos fios dentro do conector é justamente para evitar essa interferência. O tráfego que vai pelo fio laranja vai ser uma atenuação a uma angulação, né, porque é um acenoide, que anula a interferência do outro. Se você fazer essa combinação de forma diferente, provavelmente os dados que vão estar passando no fio laranja vão dar interferência com o fio verde, por exemplo, e assim por diante. Então não é aconselhável fazer dessa forma. Quando você está com os fios dessa forma aqui, você coloca ele nessa posição, deixando o marrom para o lado direito e o verde ou o laranja para o lado direito. O cabo crossover é quando ele tem numa parte o padrão A e na outra parte o padrão B. Geralmente crossover é para ligar equipamentos a equipamentos de mesma classe. Por exemplo, um computador a um computador, um switch a outro switch. Quando você vai ligar um computador a um switch, um modem a um switch, você utiliza a mesma combinação nas duas pontas, ok? Hoje em dia, cabos crossovers quase não estão em uso. Eu pouco vejo, porque os equipamentos switches já são inteligentes o suficientes para saber que
aquela conexão está sendo referenciada a um outro switch. Então, automaticamente o aparelho já faz o crossover dentro do CI dele. Não é necessário você fazer um cabo crossover. Mas antigamente não tínhamos essa tecnologia, então era comum a gente fazer essa parte do crossover. Como que eu faço então? Primeiro eu venho desenrolando os fios, já mais ou menos no padrão que eu vou precisar, certo? E eles ficam meio enroladinhos, você pega com o dedo, forçando eles assim, ó, e eles vão se esticar. Vocês vão fazer isso em todos os fios. Pronto, feito isso, eles vão ficar mais ou menos dessa forma. Agora vocês vão ajeitando os fios para ficarem no padrão que vocês querem. Se começar no padrão verde é o padrão A, se começar no padrão laranja é o padrão B. Então eu sempre gosto de começar com o verde. Dificilmente eu faço um no laranja, porque como eu falo, a gente quase não usa crossover, e nas empresas que eu dou manutenção, eu sei que todos eles vão estar no padrão verde, eu não preciso ir olhar a outra ponta quando eu preciso fazer uma conexão, por isso que existe padrões. Se eu pegar um cabo desse daqui, eu não vou nem na outra ponta saber como que está a combinação dele. Imagina se cada um colocasse a combinação que quisesse, na hora de dar uma manutenção você não iria saber como que está essa combinação. Você teria que identificar outra ponta do fio para saber como que ela está ou fazer o conector nas duas pontas. Então eu começo branco, verde, verde, aí eu venho aqui, ó, branco, laranja, o outro laranja eu taco ele lá para trás. Eu deixo ele lá para trás, deixa eu afastar um pouquinho. Beleza? Eu deixei ele lá para trás. E agora eu vou puxar o azul, branco, laranja. Aí os azuis eles vão se inverter. O azul escuro para depois o azul claro. Quando a gente fala branco, verde, quer dizer que é o verde claro ou branco com lista verde. Dependendo do fio, da marca do fio, vocês vão ter esses tipos de combinação. Ou vai ser um verde claro, ou vai ser um branco com risca verde. Ou vai ser laranja claro, ou vai ser um branco com risca laranja. E nesse caso aqui, ó, a gente pode ver que ele tem as riscas, né? Eles são brancos, mas tem as riscas nas cores. Branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja e branco, marrom, marrom, certo? Aí eu venho aqui, puxo ele com os dedos para poder deixar eles bem alinhados. E agora eu tenho que fechar ele. E eu venho fazendo esse movimento aqui, ó. Eu aperto com os dois dedos e vou fazendo esse movimento de jogando ele para um lado para o outro, que os fios já vão se contraindo, se ajeitando e ficando já nas posições que eu preciso deles, ok? Agora sim, com todos os fios na posição correta, é aqui que vem o probleminha do CAT6. Ele vai ter uma capa muito grossa, onde o conector não vai entrar a ponto de morder ele e travar ele. Só que aí eu tenho um segredinho aqui que pode ajudar. A gente vai pegar então o conector, certo? Então, aqui na parte do conector, esses fios vão ter que chegar, né, esses filamentos vão ter que chegar até o final do conector. Só que eu só vou precisar de uma pontinha deles. Aqui começa a funilar. Se você olhar bem aqui no conector, aqui começa a funilar. Eu não sei se na câmera está pegando bem. Mas quando ele começar a funilar, eu já não vou conseguir passar a capa. A capa vai chegar no máximo até aqui. E é justamente aqui, onde está meu dedo, que a capa vai, que o clipe, né, o conector, vai morder aqui na capa. Então eu deixo uma distancinha razoavelmente pequena, venho com a ferramenta, com o alicate de corte e faço um corte alinhado, um corte centralizado aqui nos fios. Às vezes, dependendo do alicate, é um pouquinho chato de você fazer esse corte, mas você pode também utilizar uma tesoura para poder estar fazendo esse corte dos fios, desde que eles estejam alinhados, retinhos assim, ok? Feito isso, agora nós vamos colocar o conector para dentro do fio. Eu fico segurando com o dedo, porque se eu soltar eles vão abrir. Quando eu começar a colocar, eu já não preciso mais segurar, porque lá dentro do conector já vai ter um fiozinho que vai fazer com que ele se alinhe automaticamente dentro do conector. Eu aperto ele até o final, até todos os conectores chegarem aqui. Eu fico olhando de lado assim, ó, que eu consigo ver se todos os filamentos chegaram até o final do conector. E vou pressionando até ele chegar.
Como eu disse, o Cat6 ele tem uma capa um pouquinho maior, um pouquinho mais grossa, e o conector do Cat5 às vezes não consegue. Só que se eu continuar pressionando, ele vai passar mesmo que não tenha aquela pontinha lá essa partezinha aqui, ó, ela vai ficar para dentro porque ela não estica, mas se eu conseguir continuar empurrando essa capa, ela vai passar, né, vai ficar essa parte lá para dentro, ela vai passar, consequentemente vai chegar na parte do conector que consegue morder essa capa. Isso tudo para dar uma segurança maior no conector. Agora eu verifico aqui se eles estão bem alinhados lá no final. Eu olho nessa posição também para ver se todos bateram lá no final do conector. Eu confiro as cores, né, se estão no padrão, branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Estando tudo ok, eu posso vir agora com o conector. Esse alicate também ele tem uma seção de corte, que tem os conectores que são vazados, até facilita na hora de limpar. Você vai colocando ele e esses filamentos eles vão passando aqui, eles são vazados. E esse alicate aqui consegue fazer também a limpagem desse tipo de conector. É um conector um pouco mais caro, mas quando você está fazendo uma clipagem de vários cabos ao mesmo tempo, vem ajudar bastante aí no trabalho. Você vai colocar ele aqui. Na hora de colocar no alicate, tenha cuidado para o conector não ter, para os fios não ter saídos lá do conector, nem desalinhados. Aí você simplesmente vem e fecha ele. Fechou, está clipado. Você vai ver que os dentinhos agora mordem os filamentos. Nenhum filamento ficou para trás. Todos eles estão bem clipados. Bom, no final eu vou ter o conector dessa forma. Como eu disse, a capa ultrapassou aonde o clips morde a capa, então ele ficou bem protegido. A combinação de cores está ok e todos os fios chegaram no final do conector. É assim que o conector deve ficar, né? Como é um Cat6, igual eu falei, eu puxo um pouquinho a capa para mostrar o máximo possível desse carinha aqui, corto ele bem rente, aí na hora de colocar o conector eu continuo empurrando a capa, aí a capa vai passar dessa proteção aqui, dessa blindagem, permitindo que assim a capa entre para dentro do conector, porque com essa proteção de blindagem ele não entra. Aí então, na ferramenta eu consigo colocar ele aqui na parte da ferramenta para fazer o teste, levar a encaixar, e a outra ponta eu vou conectar na segunda ferramenta. Assim como as duas pontas na ferramenta, eu consigo ligar ela e verificar a combinação de fios, se todos eles estão ligando, ok? Esse equipamento meu, ele não acende o 7 e o 8, então ele vai só até o 6, então mesmo ele indo até o 6, eu sei que esse cabo está perfeito e bem clipado. Se ele não estivesse ok, uma dessas cores iria falhar e ele não iria acender repetindo a combinação. Ou se os fios estivessem invertidos, se aqui piscasse um, por exemplo, lá na outra ferramenta iria piscar o 3, o 4, alguma coisa trocada, eu saberia que ele não está na combinação correta. Então, perfeito, cabo clipado, Cat6, podendo chegar até 1 GB. Sobre tamanho, esse cabo pode chegar até 100 metros sem perdas, principalmente o Cat6. O Cat5e talvez não chegue tanto sem ter perdas. Acima de 50, 80 metros ele vai começar a ter perdas. E o Cat5 é o que menos, é o que mais tem perdas, né? Então vai ter uma distância menor. Ele é utilizado, né? Esse daqui, por exemplo, é o Cat5. Ele é utilizado para câmera de segurança, equipamentos que têm baixa banda, ou quando você vai ligar um modem de internet a um switch e esse modem você tem certeza que ele não tem mais do que 100 megas de internet. Caso contrário, apenas o Cat6 ou o Cat5e que vai conseguir fazer essa conexão. Ideal que seja o Cat6.